Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Espaço Artes. Hoje o nosso tema é a história do paisagismo. Conta a lenda hebraica que o primeiro jardim plantado por Deus, o Jardim do Éden, era o paraíso com a presença da vida animal e vegetal. Sua irrigação era feita por um rio que dividia-se em 4 braços. 4 é o número da criação. O conceito de jardim como espaço para cultivo de plantas é antigo, surgindo como manifestação de poder e riqueza. O jardim tem uma evidente relação com a fertilidade e o crescimento, e sempre está coberto de simbolismo. O paisagismo segue os princípios de estética das artes. Ao longo da história, os jardins sempre estiveram presentes como testemunha do momento cultural, das riquezas e da religiosidade dos povos. A paisagem começa a ser modificada a partir da formação de tribos, de clãs, do domínio do fogo, o homem como um caçador, o aprender a cozinhar os alimentos, as pinturas no fundo das cavernas e o aparecimento da agricultura. Enquanto várias partes do mundo continuam mergulhadas no tribalismo pré-histórico, despontam quase que no mesmo período, no Oriente Próximo, as primeiras grandes civilizações. Mesopotâmia. Localizada entre o rio Tigre e Eufrates, podemos observar que os primeiros jardins incluíam tanques, canais de irrigação e árvores de sombra. As plantas utilizadas nos jardins tinham a agricultura como referência, árvores frutíferas, condimentos e plantas de uso ritual. Um belo exemplo são os jardins suspensos da Babilônia, 3.500 anos antes de Cristo. Na arquitetura, o simbolismo se refere ao cosmo, a paisagem é estática e artificial. De acordo com os historiadores, os jardins egípcios foram implantados há cerca de 4.000 anos e eram orientados de acordo com os pontos cardeais, caracterizados por linhas retas e formas geométricas simétricas, e fortemente influenciados pela astrologia e pela crença em deuses. Dentre as plantas cultivadas destacavam-se as frutíferas, palmeiras, papiros, flor de lótus, entre outras. Na Grécia Antiga, os jardins eram locais sagrados, com vegetação nativa e sem interferência humana. Os gregos não aprovavam os jardins do Oriente e cultivavam jardins utilitários, com legumes para o consumo, trigo para o pão, frutíferas, oliveiras e algumas flores. Apesar do predomínio do pensamento racional, as formas dos jardins buscavam sempre a natureza. A criação da praça, vida urbana, era a barreira visual para o campo. Nas residências, os jardins eram compostos por hortas, pomares, salas com esculturas e vasos com plantas. Pérsia, 500 anos antes de Cristo. Os jardins da antiga Pérsia eram influenciados pelos mesopotâmicos, gregos e egípcios, uma vez que os persas absorviam aspectos culturais e científicos dos territórios que ocupavam. Um dos traços mais característicos desse tipo de jardins da antiguidade advém do fascínio que os persas sentiam por perfumes. Os jardins reais possuíam flores perfumadas raras, flores exóticas, frutíferas, plátanos e ciprestes. Os espelhos d'água, com a intenção de ampliar espaços e refrigerar o ar, começam a ser utilizados. A integração do jardim com o interior se dá através de grandes janelas e altas colunas. A riqueza de detalhes de arquitetura e climatização são os destaques desse jardim. A vegetação é quase secundária. Durante os primeiros séculos da Roma Antiga, os jardins eram principalmente espaços privados pertencentes às elites romanas. Esses jardins eram projetados para serem lugares de lazer, onde os proprietários poderiam relaxar e desfrutar da natureza em um ambiente cuidadosamente planejado. Eles eram adornados com fontes, estátuas, arbustos podados e pequenos edifícios, com pavilhões e gazebos. O jardim romano antigo é o jardim da casa de Lívia, que foi permitido à esposa do imperador Augusto. Ela continha uma grande variedade de plantas exóticas e árvores frutíferas, além de lagoas ornamentais e pequenas estruturas arquitetônicas.
No entanto, à medida que o Império Romano se expandia, o paisagismo começou a se estender além dos espaços privados para incluir áreas públicas. Os romanos perceberam o valor estético e funcional dos espaços verdes e parques urbanos e exigiram a incorporação deles em seus projetos de urbanismo. Um dos exemplos mais notáveis disso é o Fórum Romano, um complexo de praças, templos e edifícios públicos que servem como o centro da vida cívica em Roma. O fórum foi cercado por colunas ornamentadas e jardins formais, que proporcionaram uma atmosfera tranquila e agradável aos visitantes. Além disso, o imperador romano Nero era conhecido por seus grandes projetos de paisagismo. Ele controlava a Domus Aurea, uma enorme residência palaciana que incluía vastos jardins paisagísticos. Esses jardins eram adornados com lagoas, pavilhões, vinhas e bosques e proporcionavam um refúgio luxuoso dentro da cidade. Outro marco significativo do paisagismo romano é a Vila Adriana, construída pelo imperador Adriano em Tivoli, perto de Roma. Esta vasta propriedade contava com jardins formais, parques paisagísticos, terraços e fontes, e foi projetada para imitar paisagens naturais e evocar diferentes regiões do vasto Império Romano. Em resumo, o paisagismo em Roma, na antiguidade, desempenhou um papel vital na criação de espaços urbanos esteticamente agradáveis, tanto em áreas privadas quanto públicas. Os romanos tinham uma identidade pela natureza e pela beleza, e seus projetos paisagísticos ajudaram a moldar a cidade e influenciaram o desenvolvimento do paisagismo em todo o mundo romano. Jardim Oriental. Compreensão mais profunda da forma, textura e cor. O homem faz parte da natureza. Esse é o conceito. O respeito à tradição levou as formas paisagísticas do oriental diferente do ocidental, tanto no espírito quanto na técnica. A geometria e o vocabulário tradicional, exemplo de dragões, cores, ornamentos, eram considerados fundamentos da arquitetura e os espaços exteriores como concepção de contraste artificialmente natural aos edifícios. A cerimônia teve importância decisiva na formulação dos jardins. Haviam complicadas regras para a disposição da porta de entrada, do assento para os convidados e muita atenção com os detalhes. Tudo tinha explicação, nada era ao acaso. Cada pedra e cada arbusto tinha um porquê. Exemplo: a peônia é um símbolo de categoria social. A lótus, um símbolo da pureza, integridade. E o pinus, símbolo da longevidade, do silêncio. O mundo islâmico árabe. A fé islâmica penetrou na Ásia Central, norte da África, Espanha, norte da Índia, respeitando o judaísmo e o cristianismo. Produziu fusão com civilizações e florescimento da agricultura e das artes. Equilíbrio e simetria determinavam a disposição dos edifícios e espaços, construções com detalhes em pedra, ladrilhos, pinturas e madeira. O jardim era um elemento de singular importância ao islamismo. O conceito de jardim como símbolo do paraíso condicionou intensamente sua construção em todas as regiões islâmicas. Utilizavam-se também de símbolos, como ciprestes, que significa eternidade e beleza da mulher, números e geometria, referência ao Sol e à Lua, planetas e os signos do zodíaco, motivos geométricos, unificação do espírito e visual. Água, a vida e a pureza. A água era o elemento central, compunha o jardim com tanques, fontes, cascatas, entre patamares. A disposição das plantas tinha precisão geométrica, mesmo assim aliviando a exagerada sensação de ordem. As árvores eram tão importantes por seu tamanho como por sua sombra.
Eram plantadas em fileiras situadas ao lado dos canais, facilitando a rega e reduzindo a evaporação com sua folhagem. Europa medieval. Da queda de Roma ao início do Renascimento. A época era de turbulência. As artes florescem de forma irregular e contra toda lógica. Os jardins eram construídos como refúgio para a paz e beleza, em contraste com o mundo exterior. Ordens monásticas monopolizavam as artes e mantinham os conhecimentos sobre horticultura em uso. Os espaços interiores das construções eram escassos. O jardim ornamental fica impossível. Nos monastérios, observa-se um claustro central dividido em 4 partes iguais, similar aos jardins islâmicos, onde aparecem outros 3 espaços, além do ornamental: um jardim de ervas aromáticas, uma horta e o jardim de frutas. Devido aos saques, os jardins eram cercados por valas e muros. No seu interior, haviam canteiros irregulares com uma fonte central. Para os cristãos, o jardim passa a ter importância simbólica. O claustro, ajardinado, com fonte central, representava a Virgem Maria. Os canteiros retos, símbolo do verdadeiro caminho cristão, e a sombra de suas árvores, proteção da ira divina. O jardim era o refúgio do mundo exterior, lugar de purificação. Outros símbolos: o lírio era o Cristo Rei, a açucena, a pureza, as rosas, trindade, e flores abertas no dia de um santo possuíam poderes do além. A água era usada com abundância, como nos jardins romanos e islâmicos, símbolo da pureza. O caramanchão, de várias formas, abóbadas e túneis, era um elemento mais chamativo, usado como apoio para videiras e roseiras. A madeira se torna elemento de uso complexo, construção de túneis, tendas e casas, madeira trançada. O adestramento de plantas, topiária, era uma técnica de ornamentação característica da Idade Média. Itália renascentista. Revolucionou os jardins nessa fase. O tratamento da água, com imaginação, integrada à arquitetura, escultura e paisagismo. Os jardins com caráter escultórico, escalonado e simétrico. O brilho das cascatas e a luz dos mármores iluminavam lugares desconhecidos. O homem como centro do universo, tema central com o propósito de alimentar o intelecto. A arquitetura agora era regida por preceitos da proporção, ordem, estabilidade e tranquilidade. A beleza flui do intelecto humano. A classe comerciante cria um novo jardim, trabalho de topiária, fontes e pérgolas. A água era associada à fecundidade e abundância, fontes e cascatas. Constitui uma sensual celebração do prazer, expressando a recém-descoberta da confiança em si mesmo. A escultura, bustos sobre pilares nos altares ou outras peças escultóricas, compunham fantasias paisagísticas. França barroca. A racionalidade do Renascimento logo cede ao emocional do Barroco. As características que mais sobressaíram foram a manipulação da água e a escultura como complemento da arquitetura. A influência italiana foi grande tanto na arquitetura quanto no paisagismo. A arquitetura era sóbria, com composições lógicas, espaços organizados com linhas geométricas, aplicadas também nos jardins. Essa nova linha passa a ser a interpretação francesa do Barroco. Os Jardins de Versalhes era um vasto teatro onde se organizavam os acontecimentos mais incríveis: bailes, desfiles, representações e fogos artificiais, prolongando-se por vários dias. Versalhes serve como exemplo também de simbolismo e alegria. Jardins repletos de símbolos, desde as estátuas de Apolo e Diana até representações do próprio rio da França.
fontes, escadarias de água, grutas e principalmente as esculturas adquirem uma produção em grande escala com trabalhos em mármore, bronze e outros. A tradição da carpintaria decorativa na arquitetura e na criação de quiosques aparece com força nos desenhos decorativos, assim como os cercados trançados em madeiras e os gradeados que eram utilizados como apoio para plantas. A poda assume grande importância dada à rigidez da visão arquitetônica. Logo após o abandono da geometria, a inspiração passa aos princípios religiosos. A frivolidade dominou e também o vazio de conteúdo simbólico. Aparece o rococó com seus detalhes exóticos. Os jardins se tornam cada vez mais extravagantes e despreocupados, com canais, cobertos, cabanas, grutas, labirintos, cascatas imensas, fontes, aquedutos e túneis eram realizados. A paisagem inglesa. Após o Barroco, novos conceitos surgem na Inglaterra. A compreensão de elementos de grande escala, como cinturões de árvores e extensos lagos, elevou o critério inglês. No final do século XVII, cada vez mais a paisagem era vista e aproveitada com sua própria topografia, e não como uma geometria imposta, necessidade de libertação das doutrinas francesas. Durante todo o século XVIII, os jardins formais foram construídos paralelamente ao jardim-paisagem. Os canteiros de flores desempenharam um papel cada vez mais importante, inclusive nas casas. Grutas, pavilhões e principalmente lagos foram muito utilizados. A reflexão das árvores, os movimentos da água pelo vento, as cascatas, os espelhos d'água com suas fontes centrais se popularizaram. As estátuas passaram a ser populares a partir da segunda metade do século XVII. O ecletismo no século XIX. A economia de muitas nações deixa de ser agrícola e passa a ter como base a indústria, nascimento da classe média. Essa nova classe tenta copiar os jardins da aristocracia. Com o desenvolvimento industrial, as estufas de ferro e vidro começam a ser construídas, permitindo incorporar plantas exóticas aos jardins. A adoção de jardins em estilo inglês, ecléticos, com trabalhos de topiária, pontes, lagos e profusão de plantas europeias e americanas, inclusive as hortícolas decorativas, passaram a ter importância. Os canteiros de flores circulares passaram a ser muito usados em composições de bordaduras e também as bordas dos canteiros com azulejos de barro decorativo ou pedras irregulares. As flores eram selecionadas com preocupações de harmonia das cores, distinção de épocas de floração e tons de verdes. As árvores eram podadas em formas de animais e formas geométricas, triângulos, esferas, cones, paredes, colunas e arcos, satisfazendo a época vitoriana. Outro conceito predominou no século XIX, a divisão do jardim em compartimentos, evitando interferências visuais entre si. Cópias antigas e contemporâneas das esculturas e outros ornamentos eram produzidas em série, graças à industrialização. Século XX. A falta de atrativo visual no meio urbano foi a razão para restabelecer a natureza como vital para nossa saúde espiritual. Em geral, os jardins do século XX não têm tema algum, existem basicamente como coleção de plantas. O marco arquitetônico serve de vínculo para a organização da composição do paisagismo. Uma das preocupações do século foi a falta de espaço e as grandes alturas dos edifícios. Como solução, surgiram as pequenas jardineiras equipadas com plantas resistentes ao vento e sol, por exemplo. Cresce a presença do pequeno jardim doméstico, que declinam os grandes jardins. A manutenção desses grandes jardins passam a ficar prejudicada devido ao alto custo de mão de obra e dos materiais.
A simplificação do jardim se faz necessária, eliminando estátuas, vasos, baleustres e outros elementos. Também a substituição de plantas anuais por arbustos perenes e a eliminação de bordaduras se fazem necessárias. Somente nos últimos 10 anos se reconhece a importância da conservação dos jardins históricos, principalmente após tanta destruição da Primeira Guerra. A valorização do patrimônio histórico desencadeia grandes restaurações, Inglaterra, Alemanha e França. Apesar das boas intenções e bons resultados do movimento, muitos trabalhos criativos e inovadores podem ser sufocados pelo desejo de preservação dos jardins históricos. Para o próximo vídeo, falaremos sobre o paisagismo do Brasil até a atualidade. Agradecemos por assistir. Até a próxima. Bons estudos!